muito interessante. Ô, Cíntia, e no final das contas, como é que a gente pode avaliar se o bebê está mamando bem ou não? Além dessa questão da Isso, pega, enfim. isso é uma das coisas que até ajuda a saber se a pega está correta. Porque Tá. isso é muito interessante, assim, às vezes as mulheres colocam o bebê no peito e vão avaliar se a mamada de fato está funcionando, sei lá, Hum, ou uma semana depois no pediatra, ou um mês depois no pediatra. E a gente tem que hum, saber que não, a avaliação é constante. hum. Como que eu avalio? Quando meu bebê está no peito, assim que eu coloco para mamar, então eu vou vendo aqui a musculatura se movimentando e eu vou vendo o bebê engolindo aqui, ó. Vai fazendo aquela ondinha. Então você vai Tá. vendo que o bebê está engolindo. O Muitas vezes a movimento gente da consegue deglutição ouvir mesmo, né? isso mesmo. É só você pedir para alguém aí na sua frente engolir, e pelo vídeo vocês não vão ver bem, mas a gente vê esse movimento, Tá. né, de engolir mesmo. Então, isso você consegue ver, a gente consegue ouvir. É muito comum ouvir o bebê fazendo hum, hum, que tá ali engolindo Tá. leite. Isso Legal. também é um mecanismo de avaliação de fluxo para a gente que trabalha com isso, né? Não para a mulher, porque ela Tá. não tem outros parâmetros. Mas a Sim, gente sim. que ouve isso todo dia, ouve falar: opa, o fluxo tá ótimo. Opa, o fluxo tá mais ou menos. Ah, esse fluxo tá Tá. baixo. O que que eu faço? Acerto, corrijo a pega, né? Tá. Então, é um outro parâmetro. Então, você vai ver seu bebê mamar, você vai ouvir seu bebê mamar, você vai vendo a musculatura do bebê, o ritmo de deglutição, né? O movimento de deglutição, e isso é na hora. E depois você vai ver as fraldas. Isso é, assim, se o Hum, meu bebê só mama e ele faz xixi, bem, xixi tem que ter em todas as fraldas, e ele faz cocô, ele tá mamando. Então, isso é. Faltou xixi, o xixi tá muito amarelo, às vezes com cristalzinhos, você vê como se fosse um salzinho, tá, né, você vê que tá concentrado, que não tá bem diluído, acende uma lanterna. Fala, opa, hum. ou o bebê tá fazendo pouco cocô, ou não está fazendo cocô. Muitas pessoas falam, mas não precisa fazer cocô todo dia. Nos primeiros 10, 15 dias de vida, precisa sim. É raro os Tá. bebês, se tá só no peito, né? Então, se o bebê Tá. tá só com leite materno, é comum fazer mais de um cocô por dia. A gente Sem dá dúvida. uma, né? A gente faz uma regrinha, assim, que fica fácil de entender. Então, primeiro dia, um cocô. Segundo dia, dois cocôs. Terceiro dia, três cocôs. 4 dias, quatro cocôs. O quinto dia em diante, uma média de três, quatro cocôs. Até aí Olha, 15, legal. 20 dias, às vezes até muito mais. Mas aí vai Tá. depender um pouco, né, das questões de intestino da criança, mas geralmente vai mantendo Isso, esse ritmo. E tem isso que você está falando, esse sinal de alerta do cocô e do xixi é tão importante, Cíntia, porque eu tive esse problema com o Gabriel, meu primeiro. Inclusive, a gente teve que olha correr, ele só. fez uma hipoglicemia no primeiro dia em casa, tive que colocar Oh, no meu soro, Deus. voltei com ele para a maternidade. Por quê? Eu falei que estranho, não fazia xixi. Chegou em Hum, casa, a fralda sequinha, dormiu, passou quase a noite inteira com a fralda seca. Opa, aí acendeu uma isso luz. aí. E chegou no hospital, ele estava assim, com a glicemia lá embaixo. Assim, cheguei num estado bem assim, e, nossa, ainda bem que a gente foi rápido, né? Mas isso eu acho que é interessante para as mães, porque às vezes, principalmente mãe de primeira viagem, não se atenta a isso, ainda mais, né, no pós-parto, que você ainda está meio, né, mais para lá do que para cá. Eu acho que isso que você falou é um sinal super importante para a gente observar, né? E Essa é questão do fácil, xixi e do né? cocô, muito, muito, Muito fácil. E com tem uma outra certeza. questão legal do cocô também. O colostro, ele é preto, né? E aí Ah, você pensa que assim, né? é Ele parece um verdade. piche, assim, É, grudento, é ruim de é. limpar. E aí você pensa assim, o cocô que tá lá dentro, o que é o colostro? O colostro. O que é o mecônio? O mecônio, eu falei Isso. colostro da outra vez, acho que eu falei errado. O O mecônio, mecônio, sim. né? O mecônio é um cocô preto, porque o que ele é? Ele é assim, pelinhos, células que vão descamando da pele ao longo da gestação, vão ficando no líquido amniótico, o bebê deglute esse líquido, e esses resíduos vão se acumulando no intestino, forma-se o Tá. mecônio.
Tá. E esse mecônio é preto, piche, grudento, difícil de limpar, difícil até de sair, é difícil para o bebê mesmo conseguir expelir o mecônio. Mas aí vai entrando o colostro agora, tá certo? O colostro que é amarelo. E aí eu pego o cocô preto, misturo com o mecônio amarelo. No dia seguinte, quando o bebê mama bem, eu já tenho a transição de cor. Eu tenho um cocô verde escuro, que é o preto com o Tá. amarelo. Ah, No interessante. terceiro dia, eu tenho um cocô verde mais claro, porque tá mais diluído esse mecônio. E a partir do quarto dia, quinto dia, eu começo a ter um cocô de coloração alaranjada, mostarda, na verdade, de coloração mostarda, que é o cocô que vai acompanhar o recém-nascido até a introdução alimentar. Então, é legal perceber também essa transição na coloração, não só volume, ter cocô e xixi na fralda, mas essa questão também é importante. Que legal, muito legal. Cíntia, e para ir encerrando aqui nossa conversa, que eu ficaria horas a gente falando sobre esse tema, mas eu sinto que uma das grandes dificuldades, principalmente nesse início da amamentação, é a gente identificar se a criança está realmente com fome ou se ela está só com aquela necessidade de sucção, né? Porque muitas vezes a criança vai lá, dá uma sugadinha, aí para, e dali a pouco acorda de novo, e às vezes você entra, né, numa rotina louca, e como identificar? Que orientação você poderia compartilhar com a gente de que sinais a gente pode perceber se não, agora realmente ele está com fome ou não, é só aquela necessidade de sucção e tudo mais. Não é fácil isso. E assim, eu sempre procuro empoderar a mulher, porque assim, ninguém sabe mais do seu bebê do que você. Nenhum profissional, não vai ser o pediatra, o obstetra, a enfermeira obstetra, a consultora de amamentação, ninguém. Ninguém sabe mais do que a própria mãe. Então, assim, ao longo do tempo, a mulher vai percebendo que quando ele tá com fome, e aí ele faz assim, faz assado, chora desse jeito. Então, vai se criando, né, um conhecimento mútuo aí da mãe do bebê. Tá. Mas, assim, é importante dizer que o bebê tem, sim, uma necessidade de sucção muito exacerbada, que sucção acalma bebê, vide a chupeta, que chama pacifier, né? Pacifier, E, exato. então, e assim, a gente pode até falar um pouco, a chupeta tem impacto sobre a amamentação, impacto negativo, por quê? Porque o corpo da mãe e o bebê, eles precisam estar em sintonia. Então, o bebê tem uma necessidade de sugar, ele vai para o seio da mãe, estimula a produção, o leite flui, ele mama e ok. Só que o bebê vai crescendo ao longo do tempo. E conforme o bebê cresce, a demanda do bebê vai sendo cada vez maior. Tá. Como que a mãe vai acompanhar essa demanda? Por exemplo, começou amamentando um bebê de 3 quilos, daqui a pouco está amamentando um bebê de 6 quilos. Como é que a minha produção de leite faz esse upgrade, né, de volume? Então, através da livre demanda e da sucção do bebê. Então, a partir do momento que eu dou mamar para o bebê e o bebê gostaria de um pouco mais, ou o bebê quer voltar para o seio com um intervalo que não é regular, então o bebê mamou faz 1h30, quer seio de novo. Não. Toma chupeta, porque agora é só daqui, né? Só quando der 3 horas. Isso causa uma estagnação na produção de leite. Então você fica com o volume que você iniciou produzindo, que é o que lá na frente faz as mulheres dizerem: ah, meu leite foi pouco, meu leite diminuiu. Não é que ele diminuiu, ele deixou de aumentar. E para se aumentar a produção de leite, você precisa de estímulo. E estímulo na demanda da necessidade do bebê. Então, assim, se a gente for pensar, é super possível a amamentação de gêmeos. Não estou dizendo que é fácil, né? São 2 bebês, tem toda a dinâmica de bebê e mais a dinâmica de amamentação. Mas é possível sim, já acompanhei muitos casos de bebês com amamentação exclusiva, só leite da mãe para os 2 Nossa. bebês. Então, aí você pensa, puxa, em que momento algumas mães... Então, assim, existem uma série de coisas, de fatores, até fatores orgânicos, biológicos, que podem fazer com que a produção de leite não seja no Adequada, né? padrão, no volume, isso, adequado para aquele bebê. Mas
não fazer livre demanda, então fazer horários rígidos, não permitir que o bebê volte para o seio no momento que ele deseja. Então, isso tem um impacto negativo na produção de leite. Então, isso é uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, o bebê está só chupetando. O chupetar, a gente chama de sucção não nutritiva, que é uma sucção pós-mamada, onde o bebê de fato não está engolindo, mas ele está sinalizando aquele corpo de que se tivesse mais eu mamaria. Então, assim, olha, se você aumentar a produção, tô aqui. Então, isso gera um estímulo que aumenta a produção e que faz com que a produção continue adequada para o tamanho do bebê, que vai crescendo ao longo do tempo. Então, é um ciclo, super um ciclo importante. vivo, né? Vai se retroalimentando. Exatamente, exatamente. Muito legal. Super obrigada, viu, Cíntia? Nossa, uma delícia conversar com você sobre isso. Como eu falei, a gente ficaria horas falando, mas eu vou encerrando por aqui dizendo que ainda bem que existem profissionais que podem auxiliar essa mãe nesse processo, né? Que é um processo que a gente sabe pode ser o primeiro, o segundo, tem suas questões, né, muito frequentemente suas dificuldades, dependendo do momento de vida que essa família está passando, sistema familiar. Então, poder contar com a ajuda, né, de uma profissional como você, que pode assessorar, que pode orientar, com certeza faz total diferença para que esse processo seja o mais natural e o mais saudável possível para os dois lados, para a mãe e para o bebê. Né? Então, muito obrigada em nome do Matricer por essa nossa conversa. Deixo aqui meu agradecimento. Eu que agradeço. E é importante falar, assim, eu tenho 3 filhos e eu precisei de ajuda no terceiro filho. Então, assim, por mais que a gente... então, não importa se é primeiro, segundo, terceiro, cada mãe com o seu bebê vão ter ali suas conexões. Então, assim, a mensagem que deve ficar é busque ajuda. Não é para todo... A consultoria de amamentação em casa, ir à consultora na sua casa e te atender, a gente sabe que não é para todo mundo. Mas é legal saber quais são as possibilidades. Então, você pode voltar no hospital que você deu à luz. Então, isso é uma possibilidade. E eu acho uma das melhores possibilidades é buscar o banco de leite mais próximo da sua casa. Então, em casos de dificuldade de amamentação, você tem a quem recorrer. Né? Então, busque um especialista. Né? Nem sempre os profissionais de saúde que estão te atendendo por outras questões são os melhores para te aconselhar sobre aleitamento materno. Às vezes não. Né? Então, busca alguém que realmente trabalhe com isso, que acredite nisso. Que estude você isso, vai com ter... certeza. Exatamente. Tá joia. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade de conversa nossa. Obrigada, Cíntia. Obrigada eu. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o nosso agradecimento pela sua presença e até a próxima conversa. Um beijo, até lá.